Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, na nossa sexta aula de álgebra linear, a gente vai tratar dos assuntos de dependência e independência linear entre os vetores, entre um conjunto de vetores. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer pelo número de inscritos que vem aumentando no canal a cada dia, o número de visualizações que vem aumentando. Muito obrigado a todos vocês. Espero que esses meus vídeos possam ajudar todos vocês que estão nesse problema, né? Todos nós, né, estamos nesse mesmo problema de não podermos ter aula em função de tudo que está acontecendo no mundo. Então, se tu acha que meus vídeos são relevantes, que pode ajudar alguém que tu conheça, por favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte da matéria, né, ela é muito importante porque depois a gente revê esses conceitos de novo. A gente já precisa ter esses conceitos bem fundamentados quando a gente chegar na parte de espaços vetoriais, subespaços vetoriais. Então, aqui eu trago as duas definições do que significa um conjunto ser linearmente independente e do que significa um conjunto ser linearmente dependente, tá bom? Então aqui, ó, um conjunto de vetores. Imagina que vocês são todos os vetores assim, ó, vetores de coluna, cada um desses no Rn. O que eu quero dizer com isso? Ele tem n linhas e todos os componentes são números reais. Então, o conjunto de todos os vetores no Rn é chamado de linearmente independente se a equação, essa equação desse tipo que a gente viu na aula passada, ela tem apenas a solução trivial. O que é? Se isso aqui é igual a zero, se esse conjunto é igual a 0, 0, 0, 0, n vezes. E um conjunto de vetores também no Rn, ele é chamado de linearmente dependente se existe constantes Cs, não todas iguais a zero, tais que esse conjunto aqui é igual a zero. Então, para a gente poder, né, entender um pouco melhor, essa parte do conteúdo é mais fácil a gente entender na prática. Mas o que significa ser linearmente independente é que as soluções vão dar sempre igual a zero. x1 igual a zero, x2 igual a zero, x3 igual a zero, enfim, quantas linhas tiver no problema. Então sempre vai dar igual a zero, ele vai ser independente. E quando for linearmente dependente, a gente vai ter as variáveis livres. Por exemplo, x1 vai ser igual a x3, x2 vai ser igual a x3, x4 vai ser igual a alguma coisa. Sempre ele vai depender da solução. Mas para a gente entender melhor isso, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, o que eu falo? Eu tenho esses três vetores e a gente tem que determinar se o conjunto é linearmente dependente. Isso é, se vai ter um x1 dependendo de alguma coisa, um x2 dependendo de alguma coisa, e se possível encontrar essa relação de dependência. Então, vem comigo, vou fazer esse primeiro exemplo e depois vocês vão ver que é sempre o mesmo procedimento. Daí vocês podem tentar sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. Nesse nosso primeiro exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, né? Para a gente saber se um conjunto, para a gente determinar se ele é linearmente dependente ou linearmente independente, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que escalonar. Então, tudo aquilo que a gente já vem estudando há um tempinho. Então, vamos lá, ó. Primeiro vamos montar aqui, ó, todas as colunas na mesma matriz. 4, 5, 6, 2, 1 e 0. E aí, o que a gente vai fazer? A gente sempre vai igualar, a gente vai fazer a matriz completa igual a zero. Então agora vamos começar a escalonar. Ó. Esse aqui é o nosso primeiro pivô, então linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, e a linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Fazendo este escalonamento, a gente encontra 1, 0, 0, 4, menos 3, menos 6, 2, menos 3 e menos 6, e aqui fica 0, 0 e 0. Então agora, né, determinamos o nosso primeiro pivô, descemos aqui, nosso segundo pivô. Então o que a gente tem? Que a linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, tá certo? E aí, fazendo essa sequência de contas, o que a gente encontra? Só um pouquinho. A gente encontrou o seguinte: 1, 0, 0, 4, menos 3 e 0, 2, menos 3 e 0, e 0, 0 e 0. Então,
aqui a gente já terminou, porque aqui embaixo são todos zeros. Então, o que a gente consegue enxergar aqui, ó, pessoal? Consegue enxergar aqui menos 3x2, eu estou pegando essa segunda linha, menos 3x3 é igual a zero. Então, daqui a gente consegue concluir que menos 3x2 é igual a 3x3. E se a gente dividir por 3 nos dois lados, a gente encontra que menos x2 é igual a x3. E isso implica que x2 é igual a menos x3. Tá vendo? Ó? Eu estou deixando x3 como variável livre, então x2 depende dos valores, ele é linearmente dependente. Essa é a ideia. Vamos lá para a primeira linha. x1 mais 4x2 mais 2x3, isso aqui é igual a zero. Então, vamos fazer as substituições ali, ó. x1, quanto que a gente sabe que x2 é igual a menos x3. Então, mais 4 que multiplica menos x3, mais 2x3, aqui eu só substituí x2 por menos x3. E aqui igual a zero. Então, a gente tem o que, ó? x1 menos 4x3 mais 2x3 igual a zero. Então, se a gente fizer esse último passo ali, ó, x1 menos 4x3 mais 2 menos 2x3 igual a zero. Então, a gente tem que x1 é igual a 2x3. Então, olha aqui, ó, o x1 também depende do x3, então x3 é a nossa variável livre. Então, o que a gente tem? A gente já sabe que, como o nosso x1 e x2 depende, como se existe uma variável livre, o sistema ele já vai ser, o conjunto já vai ser linearmente dependente. Então, sim, a gente determinou, esse conjunto é linearmente dependente porque temos uma variável livre. Agora, vamos fazer essa relação de dependência entre ela, que é aquilo que a gente fez, ó, x na aula passada, ó, x1, x2, x3. Então, se a gente substituir aqui, ó, x1 igual a 2x3, x2 igual a menos x3, e x3 é a variável livre. Então, daqui, o que a gente tira? Ó, x3, que multiplica 2 menos 1 e 1. Então, com isso, a gente conseguiu determinar essa relação de dependência que existe entre os vetores coluna, neste caso, tá bom? Então, vamos voltar para a aula lá, para a gente discutir mais alguns outros conceitos. Então, a gente também pode analisar as colunas de uma matriz em separado e verificar se essas colunas são linearmente independentes ou não. Então, o que acontece? As colunas de uma matriz A são linearmente independentes, se e somente se. Quando a gente faz esse sistema, ele só tem a solução trivial, isso é igual a zero. Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente só quer resolver esse tipo de sistema. Então, a gente tem que determinar aqui se essas colunas são linearmente independentes. Vamos voltar lá para os nossos exercícios. O processo que a gente fez é muito parecido com o anterior, então, se tu quiser tentar antes de ver as respostas, vai lá, pega teu café, teu chá, teu suco, tua água e tenta fazer. Depois, compara os resultados com o que eu vou ter encontrado, tá bom? Então, vamos lá. Nossa matriz é essa, a gente quer ver se as colunas são linearmente independentes. Isso é, se a gente só vai achar x1, x2, x3 igual a zero. Ser linearmente independente resulta em achar x1, x2, x3, todos iguais a zero, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Vamos fazer a nossa matriz aqui, ó, 0, 1, 5, 1, 2, 8, 4, menos 1 e 0. E a gente iguala ela a zero, a gente bota a matriz completa desse sistema. Nosso pivô, lembra? Não pode ser zero. Então, vamos trocar essa segunda linha, ela vai para cima e a primeira vai para baixo. Então, 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, 4, 0, 5, 8, 0 e 0. Então, agora vamos começar a fazer as contas, ó. Nosso pivô está aqui, então a gente já tem o primeiro zerado, vamos zerar só o da última linha. Então, linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 5 vezes a linha 1. Daqui a gente vai encontrar o que? 1, 0, 0,
2, 1. E esse cara aqui, ele vai ficar igual ao quê? Igual a menos 2. Aqui vai ficar menos 1, 4. E esse último cara aqui, 13. E, para finalizar, 0, 0 e 0. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir os nossos escalonamentos das matrizes, tá bom? Então, aqui, ó, esse cara aqui, nosso segundo pivô. Então, linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 2 vezes a linha 2. Então, vamos fazer aqui embaixo. Vamos encontrar 1, 0 e 0. 2, 1 e 0. Menos 1, 4. E 21 aqui embaixo. E 0, 0 e 0. O que a gente tem? A gente terminou aqui de fazer o nosso sistema, então daqui a gente tirou aqui 21x3 dessa última linha é igual a 0. Então, com isso, a gente acha que x3 é igual a 0. Então, já conseguimos o primeiro caso. x2 mais 4x3, isso aqui é igual a 0. Mais x3 é igual a 0. Então, daqui a gente tira aqui, x2 é igual a 0. Beleza? Vamos para a primeira linha. x1 mais 2x2 menos x3 igual a 0. Só que a gente já sabe que x3 é 0, que x2 é 0. Então, daqui a gente conclui que x1 também é igual a 0. Então, com isso, a gente concluiu que o conjunto das colunas dessa matriz A, ele é linearmente independente. O resultado independe de outro fator. Ele é só 0, tá bom? Então, conjuntos com um ou dois vetores, o que a gente tem? Um conjunto com apenas um vetor, ele já é linearmente independente, se somente se o vetor não for vetor nulo, tá bom? E isso acontece porque, se a gente fizer isso aqui, ó, a gente sabe que tem apenas essa solução trivial, quando o valor do vetor v for diferente de 0. O vetor nulo é linearmente dependente, por causa deste caso. Então, vamos olhar isso aqui, ó. Vamos resolver esses dois exemplos. Vocês estão vendo, né? Essa parte do capítulo é mais prático. É mais da gente tentar ver o que acontece. Antes da gente resolver esse exemplo, vamos só ler essa última linha, que diz o seguinte, ó. Um conjunto de dois vetores, V1 e V2, é linearmente dependente se e somente se um dos vetores é múltiplo do outro. Isso é muito importante para a gente resolver esses exercícios. Mas vamos lá, vamos resolver como a gente está fazendo eles. Vem comigo. Então, olha aqui, ó. A gente tem que determinar. Vamos fazer primeiro no item A, como a gente tem feito sempre, ó. Vamos pegar o primeiro vetor, o segundo vetor, e vamos, né, achar o vetor completo quando a gente iguala a 0. O que eu vou fazer aqui? Para ficar mais fácil, eu vou tocar esta linha de baixo para cima. Não tem problema em fazer isso. É só para o pivô ficar igual a 1, e daí já simplifica as nossas contas. Então, se a gente fizer o seguinte, ó, linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. Daqui a gente vai encontrar isto, e aí vai dar exatamente 2, 0. Opa, aquele 0 parece um 6. É isso que a gente quer, que é 0. Então, 0, 0 e 0. Então, o que aconteceu? Olha aqui, ó. A gente tira aqui x1 menos 2x2 é igual a 0. E com isso a gente conclui que x1 menos não, mais é igual a menos 2x2. Então, a gente já conclui que x1 depende de x2. Então, ele é linearmente dependente. A gente usa essa letra LD para significar linearmente dependente. Mas lembra que estava escrito ali que todos os vetores que um é múltiplo do outro, eles são linearmente dependentes. E olha aqui, ó, se eu multiplicar esse primeiro vetor aqui, ó, se eu multiplicar todo mundo, deixa eu até pegar uma ponta de caneta aqui mais fina para a gente poder escrever ali. Então, se eu pegar todo mundo e multiplicar por 2, o que a gente vai ter? V1 vai ficar igual a
3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Então, tá vendo? O que a gente pode escrever? Ó, que V1 é igual a 2 vezes o V2. Tá certo? Então, a gente está vendo que 1 é múltiplo, tem um múltiplo escalar aqui. Ó. Quando isso acontece, significa que esses vetores são linearmente dependentes. A gente não precisaria ter feito a conta, mas se tu fizesse a conta, tu ia encontrar o mesmo resultado. Vamos verificar agora para o item B o que acontece. O item B é 3, 2, 6, 2, 0 e 0. Então, né, vamos fazer as nossas contas aqui do item B. O que a gente vai encontrar? Então, aqui, ó, vamos lá. O que a gente tem aqui? Ó? Nosso pivô, nosso cara ali, vamos lá, linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 2/3 da linha 1. Eu consigo anular esses caras aqui. Então, com isso eu acho 3, 0, 6 e menos 2, 0 e 0. Daqui eu consigo concluir o que? Ó? Que menos 2x2 é igual a 0 e, então, x2 é igual a 0. E no primeiro a gente tem o que? 3x1 mais 6x2 igual a 0. Só que x2 a gente já sabe que é 0. Então, daqui a gente tira o que? Que 3x1 é igual a 0 e x1 é igual a 0. Então, a gente tem o caso de linearmente independente. Tá vendo? Linearmente independente. Se tu for olhar, uma não é múltipla da outra, porque tu poderia multiplicar por 2 esse cara, vai dar 6, mas se multiplica por 2 vai dar 4. Então, elas não são múltiplas escalares. Então, a gente tem que fazer toda essa verificação para garantir se o sistema ele é linearmente dependente ou linearmente independente, tá bom? Então, vamos lá para mais um pouquinho. Estamos quase chegando no fim. Então, aqui, ó. Conjunto com 2 ou mais vetores. Se um conjunto contém mais vetores do que o número de componentes de cada vetor, então o conjunto é linearmente dependente. Isto é, todo esse conjunto em que o número de vetores, o número de elementos do vetor for maior que o valor ali do número de correspondente do vetor, ele já é automaticamente LD. Então, a gente nem precisa fazer contas, já é linearmente dependente. Se o conjunto contém um vetor nulo, se um desses aqui é o 0,0000, então o conjunto também já é linearmente dependente. Tá bom? São dois conceitos muito importantes que a gente tem que ter para não precisar sair por aí fazendo conta, né? E para finalizar a aula de hoje, eu vou resolver com vocês. Tentem primeiro fazer esses exemplos e eu vou resolver aqui para vocês verem, não tem mistério, tá? Vamos fazer estes exemplos então. Então, vem comigo e vamos lá. O primeiro, a gente tem que determinar se esses vetores são linearmente dependentes ou independentes. O que a gente tem que fazer? Sempre a mesma coisa, ó. 2, 1, 4, menos 1, menos 2 e 2. Só que olha uma coisa. Lembra que tinha lá que se... Aqui, ó, são vetores no R2. Ó, são todos vetores no R2. E quantas componentes eu tenho? 3. Então, significa que o meu P é maior que o meu N. Então, isso aqui significa que todos esses 3 vetores são linearmente dependentes. Não precisaria ter feito a conta. Vamos fazer aqui para vocês poderem ver o nosso resultado acontecer mesmo. Então, vamos lá. Aqui, lembrando que tem que ser 0 e 0. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro passo, eu vou trocar a linha de baixo pela de cima para ficar com o pivô 1 aqui. Daí fica mais simples, né, da gente conseguir fazer as contas. 0 e 0. Então, vamos lá. Ó. Linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Opa. E aí, daqui a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar 0, menos 1, 6, 2, menos 6, 0 e 0. Então, olha aqui, ó, já temos a nossa dependência, porque nessa segunda linha a gente tem que 6x2 menos 6x3 é igual a 0. Então, daqui a gente sabe que x2 é igual a x3.
E aí, se a gente for escrever a nossa primeira equação, x1 menos x2 mais 2x3 é igual a zero. Então, daqui a gente tira que x1 é igual a menos x3. Então, a gente tem variável livre, então isso aqui é um sistema linearmente dependente. LD. Aqui eu escrevi LP. Desculpem. Linearmente dependente. Com isso a gente conseguiu concluir, e a gente poderia ter concluído sem ter feito todas essas contas. Mas é bom a gente praticar. Então aqui nesse outro exemplo a gente tem que determinar se esses vetores são linearmente independentes ou linearmente dependentes. Vamos começar pelo primeiro vetor. Mas antes de tudo, olha, dá uma olhada, se eu multiplicar por menos 2 todo esse vetor, eu vou achar menos 2 mais 10. Eles são um múltiplo do outro. Então com isso, o que a gente consegue concluir? Que esse vetor aqui, ele é linearmente o quê? Lembra que a gente já tinha concluído isso nas últimas slides? Então, com isso a gente conclui que esse vetor é linearmente dependente um do outro. Mas, vamos fazer as contas para ter certeza. Vamos lá. 1 menos 5, menos 2, 10, 0 e 0. Então, o que a gente tem? Ó? Nosso pivô, linha 2 igual a linha 2 mais 5 vezes a linha 1. 0, menos 2, 0, 0 e 0. Então, daqui, ó, a gente já vê na primeira linha que x1 menos 2x2 igual a 0. Então, x1 é igual a 2x2. Temos a nossa dependência. Se a gente multiplicar aqui, a gente vai encontrar que se a gente multiplicar por menos 2, esse primeiro vetor ele é múltiplo do segundo. Vamos fazer o segundo ali. 0, 4, menos 2, menos 8, menos 4 e 3. Como a gente não pode ter pivô igual a 0, eu vou trazer essa linha, a última linha para cima e a primeira linha para baixo. Então, vamos lá. 1, menos 2, 3, 0, menos 6, 4, menos 4 e 0, e aqui vai ficar 0, 0 e menos 8. Então, fazendo a nossa sequência de contas, a gente só vai precisar anular essa segunda linha, porque a terceira já está anulada, né? Então, linha 2 vai ser igual a linha 2 mais 6 vezes a linha 1. Daqui, pessoal, a gente vai encontrar o quê? 1, 0, 0, menos 2, menos 8 e 0, 3, 14, menos 8 e aqui todo mundo 0. Daqui a gente já consegue ver que x3 vai dar igual a 0. Se x3 é igual a 0, x2 vai dar igual a 0 e x1 também vai dar 0. Então, com isso a gente tem todas as condições de determinar que esses resultados não dependem de ninguém, então são linearmente independentes. Então, o primeiro caso ele é LD e o segundo é LI, tá bom? E como último exercício de hoje, a gente vai fazer esse aqui, que é o que mais comumente cai nas provas, tá? Como a gente aplica diretamente. Então, a gente tem que determinar o valor de H para que esse conjunto de vetores seja LD, tá bom? Então, a gente tem que achar de forma que eles sejam dependentes. O que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente já tem feito, ó. 3, menos 2, menos 4 e 1, menos 1, H, 0, 0 e 0. O que a gente vai fazer? Temos o pivô, todo mundo abaixo dele vai ter que ser zerado, então linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1, e linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 3 vezes a linha 1. Então, isso aqui vai dar 1, 0, 0, menos 2, 2 e menos 5, menos 1, 4 e H menos 3, tá bom?
Beleza. Então, agora temos o segundo pivô. Então, todo mundo embaixo dele tem que ser 0, então linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 5 meios da linha 2. Se tu não tá entendendo como é que a gente chega nessas contas, dá uma olhada na nossa aula de escalonamento que a gente teve, tá? Vou deixar aqui no card aqui em cima para tu dar uma olhada. Então vamos lá. Aqui vai dar 1, 0, 0, menos 2, 2 e 0, menos 1, 4 e H mais 7. Isso tudo vai dar 0, 0 e 0. Então o que acontece, pessoal? A gente tem que achar o valor de H para que isso aqui seja linearmente dependente. O que eu quero dizer? Esse, o x1, para a gente ter essa condição, x1, x2 e x3, todos têm que ser diferentes de 0. Então significa que se aqui embaixo der um valor diferente de 0, né? Se a gente vai achar um x3 igual a alguma coisa, aqui já vai ter dado 0. Então, esse cara aqui tem que ser igual a 0, porque se ele for diferente de 0, a gente vai poder fazer independência. A gente vai poder achar um valor aqui para o x2, que ele também vai ser 0, e para o x1 também vai ser 0. Eu vou mostrar mais aqui para vocês olharem melhor. Mas h mais 7 tem que ser 0, porque daí 0 igual a 0, o x2 vai ficar dependente. Então, o que acontece? O h tem que ser igual a menos 7. Por que isso tem que acontecer, pessoal? Se o h agora é menos 7, esse cara aqui embaixo dá 0. Então, eu vou ter o quê? 2x2 mais 4x3 é igual a 0. Meu x3 não é 0. Eu não sei o que ele é porque a última linha deu toda 0. Então, o que eu tenho aqui? Que 2x2 é igual a menos 4x3. x2 é igual a menos 2x3. Tá vendo? x3 virou uma variável livre. E aí, agora tudo se completa. Mas, se, por exemplo, se o h fosse um valor diferente de menos 7, se o h fosse menos 8, por exemplo, então a gente teria aqui, ia dar o quê? Menos 1. Então, a gente ia ter, supondo, né? Deixa eu botar aqui, ó. Supondo h igual a menos 8, então o que vai acontecer? A gente teria aqui menos x3 igual a 0, e daqui a gente tira aqui x3 é igual a 0. E a gente viria para a segunda ali, ó, 2x2 mais 4x3 igual a 0. Esse cara aqui é igual a 0, isso implica que x2 é igual a 0. E ali a primeira nos implicaria que x1 é igual a 0. Então, a gente teria qualquer valor diferente de menos 7 faz com que o nosso conjunto de vetores seja linearmente independentes. Mas quando o nosso h ele é exatamente igual a menos 7, esse conjunto desses três vetores ele vai ser linearmente dependente. Tá bom? Caso tu não tenha entendido, pode me escrever, a gente vai fazer o máximo possível para tentar entender junto estes exercícios, tá bom? Então, qualquer coisa, só manda mensagem, fica bem e tchau!